Salve, rapaziada, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Elias Show, dessa vez da etapa de Washougal do AMA Supercross. Supercross não, motocross, né, galera? Tô ficando louco aqui já. Motocross 2024, então uma pista clássica, cheia de árvores, sombra, enfim, icônica aí do campeonato americano. Bastante eh, contradições assim sobre a pista, na verdade. Tem uns que amam, por ser uma pista icônica e tudo mais, mas tem outros que odeiam por conta das sombras, você não enxerga as canaletas, ela se torna uma pista que as pedradas doem muito, porque tem muita subida e é uma terra mais dura, então gera aí divergência se gostam ou não da pista, mas enfim, muita coisa legal para a gente estar falando hoje. Tem algumas novidades aí que estava escutando essa semana nos podcasts, vou falar para vocês. Então, bastante coisa bacana. Pessoal, começando então pela pista, quero que vocês vejam a estrutura. Na verdade, vou começar por outro dado aqui, ó, que eu acabei de descobrir, cara, que eu achei sensacional. Eu vou até achar aqui para vocês. O Super Motocross soltou uma nota, eu não consigo jogar nessa plataforma aqui que eu uso para transmitir, não sei porque eles não aceitam foto, só vídeo. Mas olha só que legal esse dado, cara. Essa etapa deste sábado foi a etapa que teve mais visualizações na história, certo? Na parte de streaming. Foi 1.062.000 viewers, né? Espectadores, entre a NBC e a Peacock, que é onde eles transmitem nos Estados Unidos. Ou seja, só nos Estados Unidos foi isso. Lembrando que tem os aplicativos, o aplicativo, né, da transmissão oficial, que a gente assiste ao redor do mundo. Então, eu achei sensacional isso aqui. Muita gente se questiona, né, se o esporte está indo para frente, se não está, aquela coisa toda. E um número desse realmente é muito legal de acompanhar, né? Ver que o pico ali talvez foi nos anos 80, né? Tinham mais de 1,5 milhão de motos off-road na Califórnia e hoje não passa de 300 mil, né? Perto do que era. Outros tempos, mas muito legal ver essa curva crescente do esporte. Então, notícia excelente para nós, amantes das duas rodas e do off-road. Né? Mas olha só que legal aqui, pessoal. Aqui a gente vê o Aaron Plessinger, né? Aqui o pessoal do pódio. E aqui a gente vê os fãs, assim como o Red Bull, muito assíduos na hora do pódio, que já acabou a prova, a maioria das pessoas quer ir embora. E eles estão ali, cara, esperando esse momento, né? E o Giga usa muito bem o marketing bandeira americana e tal, levantando. Ele é um showman nato, né? Assim como o pai dele. Então tem me chamado a atenção essas coisas, como cada vez tem um público mais fiel em cada etapa, o pessoal vai realmente para a prova todo ano. Até um brasileiro que mora lá, ele falou, cara, faz uns 15 anos que eu vou nessa prova, até conhecia meu mecânico lá, o Mutra, um abraço para ele, que sempre anda aí nessa pista, mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Então, é um local icônico, né, galera? O pessoal usa essa cultura do outdoor, né, que é o fora de casa, digamos assim. Nos Estados Unidos, as mulheres vão de biquíni para a pista, para vocês terem uma ideia, para pegar sol, levam cadeira, cooler, barraca, aquela coisa toda. Muitas vezes não tem arquibancada, nada, né? Realmente pistas clássicas que existem há mais de 30 anos. Então é um pouco diferente de como a banda toca aqui no Brasil. Aqui nessa imagem, dá para vocês terem uma ideia, mostra um pouco dos boxes, né? Olha só que legal, a parte de estrutura da prova. E aqui vocês conseguem ver bastante essa situação das árvores, como rodeiam a pista. Até eles andaram cortando algumas para melhorar essa parte de sombra, trouxeram areia para a pista, deixaram realmente. Olha ali naquela imagem deu para ver bem, deixaram um pouco mais fofa, tentando melhorar sempre para os pilotos, né, cara? E até aqui o Arnaldo lembrou bem, nessa situação ali do final da prova do Aaron Plessinger, viraram o que parece ser uma garrafa de Monster na boca dele. Lembrando que eles dão Monster lá gratuitamente no Supercross, em Daytona tinha, no Motocross também tem, porém, meu amigo lá, Felipe, do F Motocross, para quem não segue, dá uma olhada lá, o conteúdo aqui do Brasil em inglês, ele disponibiliza no Instagram dele, F Motocross, e ele postou isso do Monster e tal, fez uma montagem, e daí os americanos que estavam lá estavam respondendo, na verdade é a cerveja da Monster. Sim, galera, tem cerveja lá também, se chama Brewer, e dá para ver o M e tal. Mas era Monster, né? E daí foi engraçado que o Aaron Plessinger cuspiu na hora, por algum motivo, que eu não vou saber dizer
qual para vocês, ele cuspiu e deu ali no bico do capacete e aquilo voltou nos olhos dele, falou que ardeu bastante até chegar no pódio. E após a prova, perguntado para ele justamente sobre isso, né? Pô, você bebeu lá, não sei o quê, do fã? Ele cara, eu até cuspi na hora ali e tal, mas estava bem gostoso, porque estava ardendo meu olho, não sei o quê, Vivi. Então ele entrou na brincadeira. E ele é um cara que é, sem dúvida, um fan favorite, né? Um dos favoritos do público americano. Então, galera, a gente tem alguns queridinhos, né? Obviamente o Digan tem a maior base de fãs do esporte, já trouxe isso do YouTube. Ele fez, sinceramente, um serviço para toda a indústria do motocross, porque ele trouxe fãs que não eram do esporte, né? Muitos não são do YouTube, cara. Piazada hoje vive no YouTube, talvez hoje divida um pouco mais com o TikTok, etc. Mas durante um bom tempo eu pude acompanhar isso. Na verdade, a minha família, com meu cunhado, crescendo vendo YouTube ao invés de assistir TV Globinho, como era o meu caso, né? Então, outros tempos. Então, a gente tem Aaron Plessinger, o Joe Shimoda, tem uma base enorme de fãs. Se vocês assistirem as transmissões, sempre no final, quando ele pega pódio, a galera vai à loucura. O Hunter, o Jet Lawrence, obviamente. Até foi engraçado, ele postou esses dias no Instagram dele uma foto com a namorada dele, que é bem famosa também, é cantora sertaneja, e as menininhas comentando, né, você roubou meu homem, não sei o que, cara, é engraçado. Mas enfim, é um fenômeno aí que ele tem trazido para o esporte. Galera, falando então da prova, categoria 250, obviamente o favorito é o Digan. Ele, apesar de ter vindo de resultados ruins, 6, 3. Ih, meu Deus, fugiu agora. Acho que eu anotei aqui. Ele tem vindo de resultados ruins. Obviamente, ele ganhou as 2 baterias ali e mudou essa fase. Mas eu quero que vocês tenham em mente que se não houvesse o Digan na Star, eles estariam em maus lençóis, cara. Não estão realmente conseguindo largar bem, tirando o Digan. Não estão conseguindo andar na frente, tirando o Digan. Então, interessante, aquele esquadrão, né, com as melhores motos até então, né? Hoje a gente viu as Hondas muito mais fortes, as Pro Circuit muito mais fortes, as KTMs muito mais fortes. Então, eles tiraram um pouco aquela vantagem que a Star tinha 2, 3 anos atrás, e isso vem refletindo na prova. Quem era o grande adversário dele para mim, se não até favorito, pode-se dizer assim, para mim era o Tom Vial. Então, falta um pouco aquela gana que o Digan tem. Não importa a posição que ele esteja, ele vai dar tudo até o final. Enquanto o Vial é treinado mentalmente, talvez, a administrar. Ele mesmo já comentou isso em entrevista, que no Mundial tinha ele e o Jago Geert. Então, ele mensurava por ele, né, da Yamaha, as motos austríacas eram mais fortes, então o nível era mais baixo, na opinião dele. Então, ele marcava o Geertz e tocava a prova. Agora eu quero que vocês separem na força que ele fez para largar na frente do Diguinho na primeira bateria. Essa intensidade que estava faltando. Largou, o Diga entra por fora dele. Linda essa curva. Aqui a gente vai para o Horsepower Hill, essa segunda, matou. E aqui nessa imagem, dá para ver que ele vem puxando a moto no que dá. Na transmissão, mostrava de frente, ele vem matando, botando a roda traseira em cada buraco para ter certeza que ele ia chegar em primeiro lá no final da subida. Então, ali ele mostrou para mim uma intensidade absurda, tanto que ele destruiu, sinceramente, ele quebrou o Digan nessa primeira bateria. O Digan chegou a cair, nada que complicasse a bateria dele, mas perdeu a chance de vencer. Então eu pensei, pô, beleza, já botamos o cara na parede, né? E na segunda bateria aí não deu para ele. Só que eu quero que vocês separem nessa imagem aqui, ó. Ele extremamente cansado, foi a prova mais quente do ano. Tá? E outro detalhe importante é que ele tá tirando essa bandagem da mão. Ele tá com a mão machucada, ele tentou andar na quarta ou quinta-feira e não conseguiu, porque a mão tava realmente incomodando, mas na hora da prova, com adrenalina e etc., ele foi lá e socou o bambu. Então, além do calor que... lembrando que a 450 correu primeiro. Então pegou a pista mais lisa, etc. E a 250 correndo depois, pegou a pista mais destruída e o calor estava judiando. Foi a prova mais quente da temporada até agora. E realmente o preparo físico ali fez diferença. E ó, quando se fala de preparo físico, o Digan é o melhor da categoria. Então, Vial poderia estar melhor fisicamente. Aqui você vê ele bem cansado, quando o cara dá 100%, é assim que tem que ficar realmente. Mas o Digan tem a velocidade, ele tem o preparo físico, ele tem a moto. E agora ele tem mais do que nunca
a confiança, certo? Então, quando você tem uma largada, e como essa foi uma largada muito boa, repare, ó, cadê as outras destaques? É ele ali na frente, até que tinha o Dexton Bennett, que acho que estava olhando melhor dele. Tá vendo se eles têm largado mais pra trás. É ele que tá levando a equipe nas costas. Coloquei errado aqui. Mas assim, cara, sinceramente, o Digan fala demais, o Diguinho, como diz meu amigo Jean, um abraço aí pra ele. Mas o cara, na hora que entra na pista, ele mostra, cara. Então fica difícil. Ele vai criar cada vez mais confiança para gargantear e etc. E aqui eu vou mostrar para vocês a largada após a subida após a largada, que vocês podem ver como ela é íngreme. Se chama Horsepower Hill, ou seja, a subida dos cavalos de potência, né? Vamos por assim. Então eu tenho algumas imagens aqui, ó. Aqui era onde a Star no passado teria ultrapassado e ido embora, com certeza. Isso mostra como as motos evoluindo e estão no nível dele. Olha só que legal essa imagem. Então eles fizeram algumas ondulações também, puxando, ó, reparem nas sombras, né? Isso no final de tarde deve ser pior ainda. Mas olha só que trostezão, cara, a imagem. Eu achei muito legal. O piloto, não sei quem é, jogando o corpo para trás, colocando a roda traseira em cada buraco. E lá em cima é o drop lá que salta lá embaixo, né? Tem outra situação do Anderson que eu vou mostrar para vocês que também foi incrível. Então, pessoal, aqui ó, a gente vê o Digan. O Horsepower Hill, ó. Caixa, vem botando a traseira. Olha só. Ele é um cara que tem tudo para levar o campeonato, tá mais de uma etapa na frente. Ele tá andando, é o melhor pilotando, né? Ele larga de trás e vence, ele larga na frente e vence, ele larga no top 10 e vence. Então, sem dúvida, ele é o cara. Aí mandou o Claudião, é um amigo Thiago, um abraço para tá lá na Romênia, fazendo a cobertura pelo Show Radical, e ele que manda o Claudião oficial, então o Digan tá mandando aí também. E olha só, né? Ele é o cara que é o bola da vez. Ele, sinceramente, só perde para ele mesmo. Ele vem de trás, como eu disse, vence, tem a moto boa, tem tudo a favor dele. Alguns comentários eu, sinceramente, não concordo muito, mas é o que é. E até o Christian Craig, que é um amigo pessoal dele, inclusive o Digan morava com o Christian Craig, ele comentou, olha, cara, já falei, por que você fica falando essas coisas? E ele comentou, sinceramente, eu não me importo, I don't care. Ele fala o que ele está sentindo, que por um lado é isso que a gente quer nas entrevistas, que, quero agradecer meus patrocinadores, o quê, bibi, e não falam nada. A gente quer um piloto que fale realmente o que ele está sentindo ali no momento. O problema para mim com o Digan é que mesmo vendo imagens que não era bem assim, por exemplo, na situação do Chance Hymas, onde o coitado não teve nada a ver, inclusive foi ele que saiu machucado, ele continua falando, fez post, etc. Então, acho que essa parte ele poderia ser um pouco mais inteligente, não ficar comprando briga, até porque se ele pular na 450, começar a falar essas merda contra um Anderson, contra um Barcia, enfim, outros pilotos também, não vai dar muito certo. Por outro lado, ele faz o que ele faz porque ele entra na pista e soca o bambu na turma. Então, Diguinho é o cara a ser batido, é o bola da vez. E ele vai continuar falando enquanto ele puder mostrar dentro da pista que ele é o melhor. Sinceramente, é o que vai continuar acontecendo. Então, galera, 250 foi mais ou menos isso. A gente viu o Kitchen também, que era o local, não andando bem. Eu esperava um pouco mais dele. Achei que, sinceramente, ele, depois de vencer duas etapas seguidas, ele viria para a prova local dele. Ele é de Huachuca, vinha de moto rodando da casa dele. Mas aparentemente ele sentiu o calor, a pressão de correr em casa, os familiares. 12º na primeira bateria e na segunda, quarto, salvo engano. Deixa eu até abrir aqui, ó. Na primeira bateria, o Digan fez a volta mais rápida, o Tom Vial fez a volta mais rápida, 21.850, o Digan 21.925, tá? Cadê ele, ó? O Levi Kitchen virou 25.210, ou seja, quase 4 segundos mais lento. Já na segunda bateria, ele andou um pouco melhor, fez quarto lugar. Digan fez a melhor volta, 2.22, até mais rápido que na primeira, e ele virou 2.24.8, ou seja, totalmente fora do ritmo dos ponteiros. É incrível como o cara ganha dominando duas etapas antes, né, as duas últimas,
Aí no outro final de semana ele faz 12º e quarto. Para mim é bizarro isso, toma 4 segundos na tua pista local ainda. Até o Deegan falou que para a segunda bateria ele conseguiu andar melhor, porque ele conseguiu um acerto melhor na suspensão, etc. Conseguiu deixar a moto mais equilibrada e isso mostrou realmente. Já o Tom Vial foi ao contrário, não tinha aquela intensidade, claramente desgastado. Não deu para ele. Então, confirmei aqui, ó, Kitchen 12 e 4. Chris Brown, que andou muito bem, andou na frente. O Ryder D. Francesco andou na frente um bom tempo. Quarto e sexto para quarto. O Joe Shimoda, 2 terceiros. Ele tem sido bem consistente nas baterias, no ritmo. E o que pega para ele, sinceramente, é uma largada horrível. Mas vejam só, ele andou muito bem, mas tomou 2,5 segundos do Deegan na segunda bateria. E na primeira, Joe Shimoda tomou 2 segundos. Então, um pacezinho um pouquinho fora, né? No campeonato, a gente tem o Deegan 361 contra 307 do Tom Vial. Isso dá uma diferença de 51 mais 3, 53 pontos, 54 pontos de diferença para o Vial, ou seja, mais de uma etapa. E rolou uma situação muito interessante. Vocês viram aí na internet que deu blackout e tal. As empresas aéreas não conseguiam voar, voos cancelados, ferrou o mundo numa atualização lá que os computadores da Microsoft não deu pau. Resumindo, não tinha voo para sair de Tallahassee, que é a cidade onde a Star Racing está, onde o Carmichael mora, onde o Jelix Wall sai, o aeroporto de lá, tal. Para quem não sabe, Tallahassee é a capital da Flórida. E ele começou a ligar, o Diguinho começou a ligar, não tinha voo, ele cogitou perder a etapa, porque ele estava 50 pontos à frente. Ele falou, cara, a gente não pode dar esse mole. Aí ele falou, vou fretar um jato particular. Tanto o Carmichael quanto o Chad Reed voavam só de jato particular. No final da carreira deles, eles falaram, pô, a gente voa no mesmo lugar, é muito caro, é pago por hora, você compra tipo pacotes de 100 horas para voar de jato e é uma fortuna. Porém, voar nos Estados Unidos é caótico, então você tem a oportunidade de sair na hora que você quer, chegar na hora que você quer, você tem mais tempo de descanso, consequentemente fica melhor para treinar e tudo mais, não tem o risco de contágio de gripe, etc., de aeroporto, avião, por isso que eles faziam isso. E no final da carreira, Chad Reed e o Carmichael rachavam essas horas de jato particular. Então ele falou, vou locar um jatinho, e não tinha para locação. Aí com muito esforço acharam um, ele convenceu os pais dele a racharem com ele esse jato, e também deu carona pro Jelix Wall e pro Carmichael, deu uma divididinha ali, eles se acertaram e foi assim que eles chegaram. Alguns pilotos tiveram que dormir no aeroporto, baita confusão, né? Não descansa da mesma forma, chega tarde enfim, na pista, né? Para reconhecimento, ser de moto, fugiu muito da rotina. Então rolou essa situação com o Diguinho aí, essa turma. E nesse voo, o Carmichael falando com ele, cara, você tem que parar de fazer aqueles erros no início de prova, tal. Ele, não, senão você vai ficar falando de mim. Dele, cara, se você errar no início da prova, eu tenho que falar. E foi exatamente o que aconteceu. O Diga deu aquela enroscada na canaleta, prendeu a pedaleira, ele só tombou para o lado na primeira bateria. Na segunda bateria, sinceramente, não deu para ninguém, né? Vocês viram, ele sumiu. Então a 250 acaba sendo mais ou menos assim, como aconteceu, nenhum fato assim me chamou mais atenção. Realmente é o campeonato do Diguinho para se perder, certo? 54 pontos na frente é uma bela margem, tá? Ele vai ser campeão antecipado, muito provavelmente, conquistando aí seu primeiro título no motocross. Sobre 450, ele deve andar no Supercross no ano que vem, deve defender o motocross também. Para 2026 ele deve ir para 450, se tudo caminhar assim, certo? E para mim, ele já é um dos melhores a terem andado 250 na história. Ele já se compara ao Jet em termos de idade, em quantas provas fez para vencer, e etc. Blá, blá, blá. E ele não é aquele cara com maior estilo, e etc. Mas ele tem baixado um pouco essa agressividade, ele tem ficado mais redondo, mais inteligente, tá mais confiante nele. Isso vem com a experiência natural. Quando você é novo, é mão embaixo e não importa o que, né? Que amortecer até num buraco. Quem é mais velho aí se lembra quando o Ken Roczen foi para os Estados Unidos, ele queria amortecer até nos buracos de entrada de curva. Com o tempo ele já começou a poupar energia, com as lesões, ele aprendeu a se poupar. Então isso vem com a maturidade também. Falando da 450, galera, para mim, o grande nome da prova, sem dúvida, foi o Sexton. Andou muito bem, né? Tá numa fase excelente. Mas teve algumas pessoas que
me chamaram muito a atenção e foi muito legal ver andando bem. Começando pelo Aaron Plessinger. Eu sou um fã do cara, ele é extremamente simpático, anda muito rápido. Olha aí, ó, largou na ponta na primeira bateria e, cara, ele sprintou como se não houvesse amanhã, fez a prova dele, ele tem uma moto completamente diferente de acerto do Chase Sexton, uma moto mais estilo que andava o Carmichael, o Sturch, a traseira mais baixa e a frente mais alta. Hoje o Sexton, o Roxen, eles andam com a traseira mais alta, né, a moto, ou seja, te cansa menos saída de curva, porém a frente mais mole, então ela afunda, dobra, enfim, um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver em termos de acerto, mas funciona para os caras. Ele andou muito rápido, conseguiu liderar boa parte da prova, se não me engano foram 14 voltas, faltando 2 voltas para o final, o Chase Sexton encosta nele e o que, que ele faz? Ele deixa a moto apagar na curva. Ali me doeu o coração, uns erros bobos, né, como cair faltando 2 voltas no Supercross, enfim, tá liderança no ultrapassado, ele estava no caminho para ganhar sua primeira bateria no motocross de 450. Ele que é campeão do motocross ou bicampeão? Acho que ele é bicampeão do motocross 250. E ele tá reconstruindo o caminho dele para a vitória, né? Vem cada vez andando mais forte. E essa intensidade dele no início foi o que o Tom Vial fez. Então, claramente, para mim, existe um consenso ali. O Roger De Costa, que é o chefe de equipe ultra experiente, com certeza deve ter alinhado essa estratégia. Porque, assim, a intensidade do início, eu aprendi isso com o Adam Chatfield, ele sprintava no que dava no início, dava 20 minutos de prova, já tinha uma margem de 8, 10 segundos e fica muito mais fácil de administrar. Outro que fazia isso, o Roosevelt, na época de 125, acredite se você quiser, em 15 minutos de prova ele abria 40 segundos, passeava o resto da prova. E o calor realmente era um fator, foi um fator muito importante nessa prova. O pessoal refrescando ele é um cara ultra condicionado, o Aldon Baker, né, talvez o maior treinador de todos os tempos, é o preparador físico dele, e aqui você pode ver esfriando o cabelinho dele, pá, com a linha molhada, e o bicho tá pegando, e dá-lhe a água, para ver até o Jason Anderson ali no fundo, né, um pouco melhor, aparentemente, mas assim, ele deu tudo dele e eu fiquei com o coração cortado ali na primeira. Ele é um cara que sabe esquecer os seus resultados ruins, assim como o Sexton, por exemplo, e partir pro próximo, né? Então aqui a gente vê todo o carinho do público com ele, que é um troço absurdo. Ele joga esse jogo muito bem. Tirar o som aqui, senão dá bloco. Ele joga muito bem essa coisa do cowboy, ele aprendeu a jogar com a torcida. Ele vai lá, tal, enfim. Cara, eu tiro o chapéu para ele. E aqui a gente pode ver um pouco mais da pilotagem. Ele que é um cara extremamente alto, ó, usa bem a traseira da moto nas ondulações. Reparem como ele joga toda a potência da KTM dele no chão. Ele tem se mostrado cada vez mais forte de perna, andando mais de pé. Normalmente quem é mais alto tem dificuldade com isso, né? E sempre me manda a pergunta, pô, Leandro, eu tenho 1,80, será que eu uso o guidão mais alto, o banco mais alto? Olha aí a moto dele, cara. É a posição de ataque. Então, repare como o banco não é mais alto. Isso é uma questão um pouco também de preferência. Mas quando você aumenta o centro de gravidade, fica pior para fazer curva, tá? Tava andando com o Rômulo Botrel lá em Guarapuava, para quem acompanha aqui o canal, viu os vídeos, e ele tava com o banco mais alto. A gente conversou um pouco, falei, cara, é muito alto isso aqui. Ele voltou no outro dia com o banco mais baixo e, sinceramente, ficou mais rápido. Então, repare, ó, o guidão dele não é alto, o banco não é alto, e ele é alto. Eu tenho 1,85, ele é mais alto que eu, então eu chuto que ele tem 1,90, mais ou menos. Então, cara, Aaron Plessinger, não duvide se ele venceu a bateria esse ano, tá? Mas, obviamente, existem outros pilotos. E quem tá cada vez mais se mostrando que merece estar na frente, andar cada vez melhor, é esse cara aqui, ó. Gostem ou não, o homem acelera. Tá? Jason Anderson é um cara extremamente estiloso, ele tem essa atitude, assim como Digan, I don't care, não me importo com o que vocês falam, e ele vai lá e faz o dele. Cara, esse salto da areia era incrível, ele mandava lá na frente. Então, o que o Plessinger fez na primeira bateria de liderar quase até o final, o Anderson fez na segunda. Lembrando que nas duas últimas provas, quem fez a melhor volta nos treinos foi o Jason Anderson, andando sempre para frente, muito rápido, mostrando que as Kawasaki são tão competitiva quanto as outras, obviamente. A gente vê
uma série de títulos do Villopoto, do Tomac e tudo mais, então eu te garanto que não é a moto, realmente são os pilotos, né? Tanto que a 450 tem só campeões, cara, da 250, ou seja, não tem nenhum nego bobo ali, todo mundo destrói. Na primeira bateria, a melhor volta foi do Chase Sexton, com 2:18.6, e a segunda melhor volta, cara, que absurdo, 2:19.7, 1 segundo para cima do Aaron Plessinger. Porém, olha só, Justin Cooper 2:20, Jason Anderson 2:20, Hunter Lawrence 2:20. O Jason Anderson, ou seja, ficou um pouquinho fora também, mas olha o quanto o cara virando 2:20 na mesma pegada, tá? Então, isso mostra o quão pegada é a categoria. O ritmo é do começo ao fim. Até o Justin Cooper tava falando, pô, o pessoal aqui não desgasta, né? Não, como é que eu vou dizer, né? Não desgasta, não cai o ritmo, é do começo ao fim. E o Jason Anderson, ele é um cara que anda muito bem no chão duro, ele usa muito bem as pernas dele, vai lá atrás da moto, reparem na freada, ó, usa o tamanho dele, não parece, mas ele é um cara alto. Ele usa todo o tamanho dele a favor. Repare que ele traciona muito bem a moto, ele é um cara que sabe amortecer muito bem e tá largando muito bem. A segunda bateria mostrou isso. E ele fez uma ultrapassagem, cara, que foi simplesmente sensacional. Até fiz um vídeo no Rios, para quem me acompanha lá no Instagram pode ver. Cara, eu achei impressionante, porque o que ele conseguiu fazer foi em cima de cara bom, só de cara de primeira. Olha só. To check out. So let's go back at this pass. Ele It's vem, at the top reparem, of Horsepower Hill. Now ele lá pela direita, ó, lá beirando o bump lá do lado direito, bem na luz, reparem ele ali. Então é a subida, já no começo de prova, tem 2 pilotos na frente dele. see him setting up. Ele He goes all salta the aqui, ó, way to por cima do bump, ou seja, ele tem um traçadinho que joga um palmo mais the right. baixo. That's going to Repare como allow ele já him to passa open no up ar. this Aqui, ó, você corner. pode ver ele cruzando por dentro e pegando a parte do salto mais dura, mais alta, perdão. Watch him Então ele swing salta por dentro, ó, já left, engoliu then os... straighten that corner out, and he accelerates while they're going around the outside. Sai nas ondulações, socando a mão. Ó, vou soltar mais uma vez em tempo normal. Cara, eu achei impressionante. Olha lá na direita, veio jogando a traseira, saltou no mais baixo na ondulação, cruzou tudo por dentro. Ó. Olha o corte que ele deu e já caiu jogando todo o peso na traseira, tal. Fez uma força absurda, vocês não têm ideia como cansa para fazer uma 450 tracionar. Mas foi para a primeira. Isso mostra o nível de piloto que ele é. Cara, show, o bicho é monstro mesmo. E eu até fiz uma brincadeira lá no Instagram, para ter o que é mais provável de acontecer. Jason Anderson ganhar uma bateria ou derrubar alguém? Ganhou derrubar alguém. Então o histórico, ele realmente paga por isso. Mas o que eu, como fã, eu quero, cara, é que o pau tore, entendeu? Ver disputa, quero ver polêmica, quero ver um dar uma porrada no outro, lá, uma trombada na pista, tal. Entendeu? É isso que gera engajamento, que deixa emocionante para as provas. Muitas vezes as pessoas acham que isso aqui é corrida de carro, não pode encostar, MotoGP, motocross, a essência é essa, é um esporte que existe contato. Certo, galera? Outro cara que está andando muito bem, mas muito bem mesmo, é esse aqui, ó. Justin Cooper vem conseguindo largar muito bem novamente, tá mais rápido, ele não tem um estilo assim que chama tanta atenção, né? Você olha e fala, nossa, esse cara tá destruindo, mas tá andando cada vez melhor, ganhando confiança, e ele que não tem esquema ainda para o ano que vem. Obviamente, andando do jeito que ele tá, ele vai conseguir alguma equipe e tal, né? Ele tá em terceiro no campeonato com 2,84 e o Hunter Lawrence está em segundo com 3,32. Ou seja, tem 23, 43 pontos de diferença. É uma baita de uma diferença, mas o que está acontecendo com o Hunter Lawrence? Ele vem caindo de nível de pilotagem. E ele mesmo comentou que não sabe ainda o que está rolando. Ele já teve problema de saúde no passado, estava com os exames de sangue dele estavam ruins e tal. Ele conseguiu dar a volta e andar bem. E como ele mesmo disse, ele é muito sincero nas entrevistas, ele nunca está exageradamente feliz quando ele ganha ou vai bem, e nunca está exageradamente triste quando ele vai mal. Ele é mais consistente. O que é uma maneira interessante de abordar, né? Ele é um cara muito experimentado, né? Já correu muito, já passou por muitas dificuldades e tal. E ele falou que desde Red Bud, quando ele estava liderando e caiu no finalzinho,
e o Sexton passou, ele tomou aquele baita tombo, ele não tem conseguindo mais andar rápido e tá faltando aquela energia dentro dele, aquela intensidade. E até o pessoal tá levantando, né, conversando com o Justin Cooper, ele falou, cara, começa a somar o número de provas do Supercross, que são 16, muitas provas, num total de 31 no ano, com tanta prova, tanta viagem, é muito difícil fisicamente se manter bem, às vezes um tombo na semana, tal. Então ele falou que vai fazer alguns exames, tal, para saber o que tá rolando. Mas ele é um cara extremamente talentoso, né? E aqui a gente vê esse salto da areia que é absurdo. Reparem que ele quase cai em cima da pedra. Se ele caísse em cima da pedra... Ah, não é esse vídeo. Tem um outro vídeo que é essa pedrinha que ele quase caiu em cima. E ele tira aqui, olha, ele lambeu o feno, cara. Olha que incrível, tudo para fugir dos buracos ali, ó. Então, se ele cai naquela pedra, teria furado o pneu e um palmo pro lado, talvez fosse tombo aqui. Isso mostra, olha aqui, galera, veio podando o feno. Isso mostra o nível de habilidade desses pilotos, mesmo na areia, passando ali, desbastando o feno, né, cara? Olha que incrível, chegou a mexer. Então, assim, não tá muito boa a situação para ele. 3 provas atrás, ele estava empatado em primeiro. Empatado em primeiro, não. Em primeiro, com uma pequena diferença, mas estava em primeiro. Então, 3 provas depois, Chase Sexton falou: valeu, turma, tô vazando. E, sinceramente, não tem muito o que falar do Sexton, a não ser ele é o cara a ser batido, tá? Sem o Jet, ele fala: ó, deixa comigo, pai. Até essa situação aqui, ó, com o Jason Anderson, vamos dar uma olhada. Lead from Jason Anderson. Ó, aqui vamos começar pelo início da imagem. Ó. Repara que ele já está andando como o Jet. Se você reparar nos vídeos, ele estava cada vez mais como o Tomac, dando embreagem, muscle throw, né? Eles falam que tá usando a parte muscular para andar, andando na força, né? Bruto. E agora ele tá, ele falou, cara, não dá para andar assim. Tem que ter os pontos da pista, onde você consegue forçar, tal. Mas isso você só consegue quando você está sobrando. Então ele mudou o estilo dele. E aqui é uma prova. Repare que ele já está saltando o buraco. Ele dá mais um salto aqui, ó. Olha lá. Mandou, encaixou. Quem que faz isso? Jet Lawrence. Certo? Então ele já encaixa lá por fora. Olha a diferença que fez. Meteu por fora e foi embora, turma. Foi embora. Incrível, né? Vou soltar desde o começo, ó. Velocidade normal. 2, pum, encaixou, meteu a mão, cruzou por trás. E olha lá. Fez a ultrapassagem. Então ele tá sobrando. A moto dele... Vou dar uma dica para vocês. Reparem entre o paralama e a roda, como tá. Normalmente a dele tá muito fechada. Isso demonstra estar um pouco mole. Existe um limite para isso, né? Uma frenagem está muito fechada, a suspensão está muito mole. Então, se você olha a moto do Aaron Plessinger, por exemplo, que eu comentei, ela sempre tem um espaço, especialmente na frente. Então, se você olhar a moto dele, normalmente a traseira está alta, certo? A traseira, olha lá, a saída de curva como a traseira dele está alta e a frente mais mole. Pode não ser o melhor acerto, mas ele aparentemente gosta assim. Talvez, galera, talvez, se o Jet tivesse ali, ele ia estar falando, e ele tomando pau, ele ia falar, tô procurando acerto da moto, bababá, babá. Mas como o cara tá ganhando, tudo tá bom, velho. A pista tá boa, a moto tá boa, tô bem. Um detalhe importante, ele tava doente nessa etapa. Ele falou que não tava legal e ele disse que ele pensou com ele mesmo, cara, esse final de semana vai ser na pancada mesmo. Então foi o que ele fez. Até rolou uma situação interessante no final da primeira bateria, que ele não viu a bandeira de chegada. E ele deu mais uma volta no cacete. E durante essa volta ele comentou que achou estranho. Ele falou, pô, não abri 40 segundos do Aaron Plessinger, cadê esses caras? Será que ele caiu? Lembrando que o Plessinger é companheiro da equipe dele. E ele continuou atacando, mantendo o ritmo e tal, e daí passou na chegada novamente, né? E venceu a prova. Na segunda, mais uma vez, né? Ele tem demonstrado e até falou isso em entrevista, que a estratégia dele é 15 minutos mais na boa, deixa a prova acontecer e começa a apertar o ritmo. Lembrando que a pista estava bem destruída na segunda bateria, especialmente da 250, estava muito quente, e a impressão que eu tenho não é que ele está 2, 3 segundos no final mais rápido, como o Tomac fazia, é simplesmente os outros caras que vão ficando mais lentos, certo? Então ele mantém o ritmo dele,
e o pessoal vai ficando mais lento. E aí no final, sinceramente, ele passa e vai embora, né? Ele mostrou estar bem condicionado fisicamente, tá bem com a moto, né? Talvez a moto não esteja perfeita, mas pelo menos é previsível. Ele sabe o que esperar. E terceiro, né? Ele está confiante, sem pressão, por o Jet não estar ali. Se o Jet tivesse na largada, alinhado com ele, eu acho que a história é diferente, porque o Jet larga bem. O Jet consegue andar mais rápido que ele, ou no nível dele. Então aí, meu amigo, ele balança. E até rolou um boato aí, que na época do Supercross, nesse ano, ele tem contrato de 2 anos. Tanto a KTM quanto ele estavam cogitando um contrato de 1 ano só, encerrar no final do ano, porque as coisas não estavam indo bem. Agora isso aí já morreu, obviamente, e com certeza a mídia especializada americana comentou, eles vão negar que isso já foi dito, mas o papo era real, né? Então ele reencontrou o caminho da vitória, tá se mostrando muito bem. Certo, galera? Então agora deixa eu abrir a pontuação. Vão mandando as perguntas de vocês aqui no chat, que nós já vamos responder. E rapidamente, galera, isso aqui não seria possível sem a Michelin tá patrocinando. Lembrando que eles estão com os modelos novos, StarCross 6, com sílica, que é um composto revolucionário que dura muito mais o pneu. Então você tem um pneu de muita performance. Até o Romulo Botrel, falei na live de segunda, às 7h30 no Instagram, eu comentei, cara, o Botrel andou, ele estava com o Pirelli Midsoft, que é um pneu excelente, a gente usou a vida inteira aqui, era o melhor disponível, e ele andou na minha moto e falou, cara, que diferença de tração a tua moto, mesmo sendo uma 250 2 tempos, que é estúpida, né? Então ele também gostou dos pneus, e ele tem 2 lonas. O que faz isso? O pneu ele tem menos, diminui a possibilidade de furo, né? Porque ele tem uma proteção a mais. Também a Drop Mud, galera, que é patrocinador nosso para lavar equipamento, desencardir tudo, até a casa que a gente passa, a moto, não agride nada. Sensacional. MR Pro, até postei hoje no meu Instagram. Eu falo, cara, mesmo quando eu era patrocinado pela MR Pro, quando eu parei de competir, eu continuei usando, porque eu realmente gosto, eu ajudei a desenvolver. Para mim parece que eu tô sem nada, assim, não me incomoda. Ela é mais fina, lateral, então você sente mais a moto, é como se fosse uma joelheira, né? Ela molda melhor as laterais. E eu postei hoje um cara falando, pô, saí de uma pod para a MR Pro porque você falou no vídeo e sinceramente foi a melhor decisão. Gostei muito. Pode olhar lá no meu Instagram os stories. E obviamente você tem que ter os neoprenes por baixo, tanto a botinha quanto o que vai embaixo do aparelho, que é um conforto absurdo, seca rápido, meu, é muito prático, não desce a joelheira. E galera, a Fox, obviamente, né? A Fox não precisa nem fazer propaganda, equipamento dos sonhos, e com o cupom Leandro5 você pode adquirir com descontinho também. E lembrando, chegou a coleção nova, tá? Último recado, galera, tá rolando a ação de qualquer gás, você escolhe, comprando os números por apenas 50 centavos no compra promocional, R$1 um número, você pode concorrer a uma Gás 0 km. E agora ainda, vai ficar ainda melhor, quem comprar mais números da ação, além de aumentar as chances, vai estar levando um kit completo do Jet Lawrence, edição limitada. Bota Tech 10, bota de 6,5 pau, calça e camisa do Jet Lawrence, a roxa, todo o conjunto roxo, vou postar no Instagram até hoje, que ainda não postei. Cara, kit completão, luva 100% branca, o óculos, edição limitada do Jet, que é aquela caixinha 100% que vem com 2 óculos, edição limitada dele. E o segundo maior comprador, até devia ter pego aqui, vai levar a minha Insta360, aquela que filma de longe, faz o 360 graus, a X3, que é a câmera do momento aí, galera. Então, o maior comprador leva o kitzão do Jet e o segundo a câmera. Então não dá bobeira, já compra agora, que você vai sair faceiro aí. Galera, então, indo para as perguntas aqui, vamos ver, ó. Tico, Sexton tá destruindo o Hunter, Jet tá fazendo falta. Tá mesmo, Tico. Putz, sinceramente perdeu um pouco a graça, cara. Falar bem a verdade. O que tá legal de assistir agora é o Mundial. Exatamente, ó. O Arnaldo falando aqui, ó. O Aaron Plessinger, como eu comentei no vídeo, tomou e levou na boa. Não sei se ele levou uma chamada do patrocinador, porque ele não viu, mas sei lá. Vamos lá, boa tarde a todos. Papapá. Aqui, ó, Leonardo, acha que o Vial só precisa de mais preparo para bater o Digan? Não, cara, não. Ele precisa de mais intensidade, ele precisa lutar até o fim, não importa de qual posição que ele esteja. Cara, uma mudança de mentalidade, não é tão simples assim, tá? Vamos lá, o Arthur. O Jason Anderson vem de 2 melhores tempos no quali. Como você vê isso? Ele está encontrando o caminho de vencer pelo menos uma bateria?
Foi o que eu disse aqui no resumão, velho. Ele vem batendo o tempo da galera, vem ganhando confiança, então você começa a treinar bem, daí você começa a largar bem, daí você começa a liderar o começo de prova, daí você lidera um pouco mais, e a parte mental é algo fundamental nesse nível do jogo, cara. E ele tá cada vez ganhando mais confiança, o que deixa ele um cara extremamente perigoso, porque ele é um ex-campeão não existe, né? Ele é um campeão americano de Supercross, tanto na 250 quanto na 450. Então, esse tipo de gente, quando você dá espaço para eles, eles crescem e não é pouco. O Arthur, e o Colt Nichols na Suzuki, como você vê? Acho que ele vai correr ainda na moto? Sim, cara, ele precisa ganhar pontos pro SMX, aí que tá. Essa jogada do SMX é sensacional, que é o quê? A junção do Supercross com o Motocross, daí mais 2 playoffs, assim como existe nos esportes americanos, e a grande final, né? Aí, no Supercross é 1 para 1, cada ponto vale 1. No Motocross, cada ponto vale 2. E no SMX, cada ponto vale 3. Então, por isso você está vendo os caras voltando a andar, para garantir pontos para não ir para a repescagem e ir direto para a final, que é muito mais tranquilo. E tem muita grana envolvida, muita grana, em torno de 10 milhões de dólares. Então, todo mundo está correndo atrás, cara. O ano passado, até o Shane McCraft comprou uma moto dele, o Colt Nichols também, bancou do bolso, gastou 30 mil dólares, ele comentou, para fazer as etapas do moto. Não ficou esperando uma equipe chamar ele para poder ir para a final. E eu acho que de Suzuki ele vai andar muito melhor, porque ele não se acertou com a Beta. O grandão lá, como é que é o nome dele? Benny Bloss se acertou. Ele não se acertou. Palavras dele também. Vamos lá. Eric Nunes, boa tarde. Onde eu posso comprar equipamentos MR Pro? Cara, na internet, se você jogar aí MR Pro, você vai achar. Eu recomendo para você a MX1 Store aqui de Curitiba. Você consegue falar lá que é seguidor meu, você tem 10% de desconto. Manda ver lá. Ano que vem o Digan já vai para 450? Daniel Milan. Não, cara. Ele vai defender, vai tentar o título no Supercross e provavelmente vai defender o título dele que ele vai conquistar esse ano, se tudo der certo, no Motocross. Aí acredito eu que em 26 ele pula em definitivo para 450. E isso é o plano normal, né? Porém, eles são meio malucos, vai saber. Eles podem, por exemplo, andar no Supercross na Costa Oeste ou Costa Leste, ele vai escolher uma das duas, e quando ele não tem prova, ele pode correr na 450 na outra costa. Isso era muito comum no passado, o Carmichael fez isso, entre outros pilotos fizeram, é algo que pode acontecer, certo? Então, galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma pergunta aqui, ó. Última, para a gente acabar. Do Eric Nunes. Leandro, por que você não faz comentários do NXGP? Cara, porque eu preciso ter vida. Era para ter saído esse vídeo aqui segunda-feira. Eu só consegui parar hoje. Lembrando que meus filhos estão de férias. Cara, escola é vida. Pode não parecer, mas escola é vida. Então, de tarde, tem que estar com os bichos e tal. Hoje deu um jeito, eles saíram. E eu também tenho meus negócios. Para quem não sabe, eu sou promotor de evento. Eu posto pouco, na verdade. Mas o meu evento é muito grande. É para mais de 3 mil pessoas, evento esportivo, né? E agora, notícia em primeira mão para vocês. Para quem é menor, eu tenho amigos menores, crianças e tal, e conhece o youtuber Natan por aí. Ele é aqui de Curitiba, o pai dele faz desde o começo o meu evento, o Desafio Braves, ele também já fez o Braves Kids, e agora a gente fez uma parceria, a gente vai fazer o Natan por aí Braves Kids, né? Então, mais um evento aí grande para a gente correr atrás, hoje mesmo estava em reunião e tudo mais. Então, resumindo, leva tempo, Eric, por isso eu não consegui fazer ainda, e entre gravar, veja, eu comecei a gravar 4 horas, minto, eu comecei a olhar as coisas, eram 3 horas, agora 2 horas e meia até terminar a gravação. Aí tem que editar, fazer capa, soltar, tal, cara, 6h30. Então nós estamos falando aí pelo menos de 4h30, 5 horas. É bastante tempo, na verdade. Então, por isso que eu sempre digo, prestigiem as marcas que apoiam o esporte. Né? Que no caso, como eu falei para vocês, Michelin, Drop Mud, MR Pro e Fox. Se não fosse eles, eu não teria como fazer isso. Então, compensa um pouquinho. Isso aí, galera. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo LS Show.